Capítulo 6º. Da taxa de licença para publicidade em geral, seção I da hipótese de incidência. Artigo 267. A hipótese de incidência é a publicidade levada a efeito através de quaisquer instrumentos de divulgação ou comunicação, de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive os que contiverem, dentre outros, cartazes, outdoors, letreiros, faixas, programas, quadros, painéis, pôsteres, placas, anúncios e mostruários, fixos ou volantes, distribuídos, pintados, pregados ou afixados em paredes, muros, postes, veículos e vias públicas, propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto-falantes e propagandistas, letreiros, fachadas, placas, marcas, logomarcas, símbolos e sinais de empresas ou quaisquer entidades civis, comerciais ou industriais, e de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Excetuam-se da hipótese de incidência as publicidades veiculadas em jornais, revistas, emissoras de rádios e televisões. Parágrafo 2º. Considera-se como publicidade para efeito de cobrança da taxa. Inciso 1º. Os anúncios colocados em lugares de acesso ao público ainda, que mediante cobrança de ingressos, assim como os que forem de qualquer forma visíveis da via pública. Inciso 2º. A publicidade externa, entendida como aquela que estiver na parte interna de estabelecimentos, e seja visível da via pública. Seção 2ª. Do sujeito passivo. Artigo 268. O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que: Inciso 1º. Fizer qualquer espécie de anúncio ou publicidade. Inciso 2º. Explorar ou utilizar a divulgação de anúncios ou publicidade de terceiros. Artigo 269. São solidariamente obrigados pelo pagamento da taxa. Inciso 1º. Aquele a quem o anúncio ou publicidade aproveitar, quanto ao anunciante, ou ao objeto anunciado. Inciso 2º. O proprietário, o locador ou cedente de espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos. Inciso 3º. A agência de publicidade. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, ficam excluídos de responsabilidade pelo recolhimento da taxa os motoristas autônomos de veículos de aluguel providos de taxímetro. Seção 3ª. Do cálculo da taxa, do lançamento e da arrecadação. Artigo 270. A taxa será calculada por ano, mês, dia ou outra quantidade, de acordo com a tabela 6ª do anexo 3º. Parágrafo 1º. A taxa será arrecadada por antecipação, considerando-se: Inciso 1º. As iniciais, no ato da concessão da licença. Inciso 2º. As posteriores, na data a ser fixada em norma regulamentadora. Artigo 271. Não havendo na tabela especificação própria para a publicidade, a taxa deverá ser paga pelo valor estipulado no item, que guardar maior identidade de características. Artigo 272. A taxa cobrada, anualmente, será lançada em nome do sujeito passivo, com base nos dados do cadastro de contribuintes do município, podendo ser lançada isoladamente, ou em conjunto com outros tributos, e da notificação de lançamento deverá constar, obrigatoriamente, a indicação dos elementos distintivos de cada tributo, e dos respectivos valores. Seção 4ª. Das disposições gerais. Artigo 273. As publicidades previstas neste capítulo ficam sujeitas à prévia licença da municipalidade e ao pagamento antecipado da taxa, mediante requerimento do sujeito passivo. Artigo 274.
O pedido de licença deverá ser instruído com a descrição da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e de outras características do meio de publicidade, de acordo com as instruções conforme dispuser norma regulamentadora. Parágrafo único. Quando o local em que se pretender colocar anúncio não for de propriedade do requerente, deverá esse juntar ao requerimento a autorização do proprietário com o comprovante da propriedade. Artigo 275. Nos instrumentos de divulgação ou comunicação deverá constar, obrigatoriamente, o número da autorização fornecido pela repartição competente. Artigo 276. Fica proibido realizar anúncio, fixar placas, cartazes, impressos ou faixas com dizeres ou referências ofensivas à honra ou desfavoráveis a indivíduos, instituições ou crenças. Artigo 277. A incidência e o pagamento da taxa independem. Inciso 1º. Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas ao anúncio ou publicidade. Inciso 2º. Da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, Estado ou Município. Capítulo 7º. Da taxa de licença para parcelamento do solo. Seção I da hipótese de incidência. Artigo 278. A taxa de licença para parcelamento de terrenos particulares é exigível pela permissão outorgada pelo município, mediante prévia aprovação dos respectivos planos ou projetos para execução de arruamento ou loteamento, segundo o zoneamento em vigor no município. Seção 2ª. Do sujeito passivo. Artigo 279. Sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor dos imóveis, em que se façam os loteamentos ou parcelamento do solo. Artigo 280. A licença concedida constará de alvará, no qual se mencionarão as obrigações do loteador ou armador com referência a obras de sua responsabilidade. Seção 3ª. Do cálculo da taxa e da arrecadação. Artigo 281. Calcula-se a taxa, de conformidade com a tabela 7ª do anexo 3º, e será arrecadada no ato de licenciamento das obras de execução do arruamento ou loteamento, conforme dispuser norma regulamentadora.